A segunda tese subsidiária da defesa está relacionada à dosimetria da pena. Na primeira instância, o juiz fixou a pena base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as consequências do crime, sob o fundamento de que a vítima ficou com aversão a homens e à escola. Contudo, excelências, não há nenhuma prova técnica que comprove a existência de eventuais traumas psicológicos na vítima. Então, também não há nenhum elemento probatório nos autos de que eventuais distúrbios sejam além daqueles inerentes ao próprio tipo penal do artigo 217-A do Código Penal. Assim, excelência, a defesa entende que a pena base deve ser redimensionada para o mínimo legal, afastando a valoração negativa das consequências do crime. Essa é a manifestação da defesa. Agradeço pela atenção de Vossa Excelência. Nós que agradecemos, doutor Felipe. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público mantém o parecer já afirmado nos autos. Perdão. Doutor Felipe, eu vou ler somente a proposta de emenda. Eu vi com bastante detalhe esse processo, conheço bastante os fatos. Vou passar a leitura da emenda. Direito penal e processual penal, apelação criminal, estupro de vulnerável, tese de insuficiência probatória. Descabimento, conjunto probatório robusto, especial ênfase aos relatos das vítimas de crimes sexuais. Ausência de prejuízo pela dispensa da oitiva da ofendida. Necessário afastamento de possível revitimização. Manutenção da condenação, tese da revisão da pena. Parcial cabimento. Neutralização da vetorial de consequência do crime e ausência de prova de trauma que extrapola como um delito. Atenuante inominada, ausência de circunstância relevante, inexistência de prova de múltiplos crimes e de múltiplas condutas. Afastamento do crime continuado, redimensionamento da pena. Readequação do regime prisional. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu vou me abster de ler aqui aqui estamos aqui em sigilo, né, os dados aqui, a particularização que existe aqui dentro da própria subemenda, só um minutinho, mas o recurso foi provido em parte no sentido de ajustar a pena para 8 anos de reclusão e o regime semiaberto. Portanto, houve aqui nós acatamos uma parte aqui do recurso, correto? Mas com relação à autoria, com relação à materialidade, tudo isso que consta aqui nos autos, eu não vou voltar à exposição. O senhor já colocou aqui a situação, não é só a situação com relação ao encontro da mãe com a criança de 4 anos, somente naquele dia do churrasco, haveria uma questão temporal anterior também, que a mãe teria guardado com relação a si, a sua sogra afetiva, no caso, né? Mas que, como o senhor disse, o exame realmente não teve material genético em absoluto, ali se tratava de atos libidinosos, e havia, assim, alguma configuração com relação à vermelhidão, né, na vulva, alguma coisa nesse sentido, que o próprio laudo diz inconclusivo, não dá para saber exatamente em que situação, mas havia uma situação anterior em que a criança reclamou na hora do banho e a mãe perguntou ao que a criança teria respondido, né? E posteriormente, e teria indicado a pessoa. Posteriormente foi que houve essa questão dessa flagrância com relação à mãe encontrar ele, quarto junto, a criança, naquele momento. Então, assim, não quero fazer maiores digressões a respeito disso, sobre esse assunto, que já está tudo aqui dentro do voto, que o senhor terá acesso posteriormente, tá bom? Mas já anunciei aqui o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido, e pergunto às desembargadoras Vanja e Ângela como voto. Desembargadora Vanja. Senhora Presidente, acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Ângela.
De igual forma, confirmo o voto provisório, acompanhando a relatoria. Por unanimidade, o recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, obrigado. Até a próxima. Próxima, apelação crime número 00939058-2013, número 88 da pauta número 10. Relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, apelante Francisco Alberto Teixeira de Souza, advogado doutor Luiz Ricardo Rodrigues Imparato. Doutor Luiz. Estou aqui, Boa excelência. tarde, Boa doutor tarde. Luiz. Boa tarde. O senhor, a partir de agora, dispõe de 15 minutos. Muito Sim, obrigada. senhora. Sim, senhora. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, saúdo Vossa Excelência e demais desembargadoras, todas componentes desta quarta colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Estendo minhas saudações ao douto Procurador de Justiça aqui presente, bem como aos advogados também que nos assistem, aos serventuários, e em especial aos meus colegas Rogério Nunes, advogado, Daniele Bezerra, advogado, e doutora Ceilane, que também acompanha essa sessão. Pretendo não me utilizar do tempo que detenho, Excelência, porque a matéria me parece de fácil cognição, e acredito que foi muito bem arrazoado na apelação e teve total amparo, total atenção de Vossa Excelência para a relação do contexto. No presente caso, trata-se de uma apelação cujo réu foi condenado, o apelante foi condenado a 8 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, uma qualificadora na forma tentada. O que hoje a premissa maior dessa sustentação é a questão da dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, ao fixar a pena base na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante se usou das circunstâncias judiciais do crime, que valorou as consequências como negativa, e acresceu a pena de 2 anos e 3 meses. Fixou, então, a pena base em 14 anos e 3 meses de reclusão. Já me estendo ao assunto, que seria até inócuo eu sustentar sobre isso, mas é uma questão que ela vai de encontro ao final do que eu vou relatar. Quando considera-se as consequências do crime para majorar a pena, ele automaticamente, após, aplica a atenuante da confissão espontânea. Então, a pena base retorna para os 12 anos de reclusão. E assim, depois o faz pela tentativa, aplica a fração de 1/3, chegando ao final da pena em 8 anos de reclusão. O que ocorre é que essa valoração da circunstância negativa se deu com base em questões que o magistrado achou conveniente e, por seu entendimento, livre conhecimento, inclusive, acredita a defesa, não pautou com costumeiro acerto. Isso porque entende a defesa não foi bem fundamentado, por um óbice, mas uma convicção própria que hoje o tribunal, o que nós requeremos, é a reforma. Por quê? As circunstâncias que ele aponta que valorou como negativas são aquelas inerentes ao próprio tipo penal proposto, tanto que é uma circunstância negativa. E ela já está no tipo penal proposto de quem se propõe a praticar um crime de homicídio, e ainda mais qualificado. Leia-se, a qualificadora foi por meio que dificultou a defesa da vítima. Isso ocorreu aos longínquos anos, não tão longínquos, mas de 2013. Quando foi submetido ao tribunal do júri, condenado por essa, a própria vítima, ele foi confesso, arrependido do que fez, não participei do plenário de júri no Tribunal das Lágrimas, mas entendi que, ao aplicar a pena, aquele magistrado considerou essa circunstância como o que ocorreu com o réu à época dos fatos, que ele passou por cirurgias, ele teve um período de recuperação um pouco mais alongado do que o normal, e isso é uma questão que está propriamente no tipo penal proposto, até porque ele teria, analisando os autos, maiores condições de continuar a violência e chegar ao intento criminoso. Então, aquelas circunstâncias ditas como desfavoráveis, elas já estão no crime de homicídio, e por isso acredita a defesa e defende piamente que se trata de bis in idem.
porque foi valorado duas vezes, tanto pelo tipo penal quanto pela própria valoração do artigo 59, o que deve ser afastado. Como disse no começo, a pena restou em 12 anos, porque houve uma compensação desses 2 anos e 3 meses pela confissão espontânea do próprio acusado em plenário. Só que não tiveram laudos, não teve uma prova técnica específica, tanto é que a própria vítima compareceu e muito bem posta após 12 anos do delito em plenário, deu suas declarações, então torna-se um pouco temerário, entende a defesa, e com todo respeito, claro, por conta do livre convencimento do magistrado, que essa valoração se mantenha em sede de apelação. A pena restou em 12 anos, mas os consectários dela elas também foram utilizadas na terceira fase, quando da aplicação da tentativa. A fração utilizada para a tentativa foi de 1/3, a pena restou em 8 anos. Olha, senhora presidente, eu li e, curiosamente, juntamos uma jurisprudência dentro do próprio do recurso de apelação, que é da lavra de Vossa Excelência. E a senhora também, naquele momento, uns autos de 2020, em outra questão, foi uma morte de 2 pessoas, 2 homicídios, 2 tentativas, tinham crianças, tudo, e a valoração ali, a senhora entendeu correta, porque extrapolou e muito o tipo penal proposto, pela audácia, pela questão. O crime dele foi pontual, ele foi com ânimos necantes, e foi considerado, inclusive, pelo tribunal, né, pelos jurados, não chegou à questão mesmo do resultado óbito da vítima, cessou as agressões e por isso foi processado e restou condenado. Nesse parâmetro, a aplicação de 1/3 com relação à tentativa também nos parece um pouco mais agravada do que o que realmente significam aquele contexto dos autos. Isso porque ele teve toda a opção de descarregar a arma, não descarregou, apesar de ele ter efetuado vários disparos, tá certo? O período de recuperação da vítima é normal ou intento criminoso, está no tipo penal. E o interpercorrido, acredito, não chegou perto ao resultado, até porque nenhum laudo e nenhuma declaração e nenhum testemunho diz que ele ficou no leito de morte esperando por um milagre, em coma, nada. Lógico, eu não estou tentando relativizar aqui a questão da gravidade da conduta, mas sim adequar ela dentro da imparcialidade e dentro do Estado Democrático de Direito, que é minha função como advogado. Então, a fração que houve a redução do crime pela tentativa, acho que ela pode sim ser revista pelo conhecimento e provimento da presente apelação, que guarda valorosos e suntuosos argumentos a respeito da questão, que me permito poupar nosso tempo de não repisar, porque seria como ler novamente a apelação e não é esse o intuito aqui. Para finalizar, a questão do regime inicial de cumprimento de pena. Nos parece que a majoração da circunstância do crime como consequência do delito, sendo majorada negativa, teve repercussão e tem repercussão na fixação do regime inicial do cumprimento de pena, porque for ali negado pelo artigo 33 a letra B, o regime semiaberto, por conta dessa circunstância. Então, se afastada essa circunstância e ela não fizer efeito na pena global aplicada, na pena base, ela tem sim o condão de ter efeito no regime inicial aplicado, porque estão intrinsecamente ligadas. A fundamentação é exatamente a mesma. Ele se utiliza dessa fundamentação para fixar o regime fechado. Então, para completar, Excelência, para não tomar mais esse tempo precioso, parece que somos a última sustentação do dia, me sinto honrado por isso. Eu prezo e protesto pelo conhecimento e provimento da apelação, se não para que que Vossa Excelência, dentro dos parâmetros legais, refaça a dosimetria, reduzindo a pena do apelante, se em caso de ficar até os 4 anos de reclusão, que seja determinado e fixado o regime aberto para início de cumprimento,
E no caso alternativo, ainda que não se atenha ou tenha entendimento diverso do que aqui explanado, e que é uma questão da democracia e mesmo de entendimentos, e isso que é um bonito do mundo jurídico, e é por isso que eu me apoio na advocacia como uma profissão, estou nela há 35 anos, comecei como office boy, que seja, então, redimensionado o regime inicial de pena, porque o quantum estabelecido e não pode sofrer o reformatio impégios, assim o permite, que ficou no limite de 8 anos. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e eu dispenso a utilização dos minutos que ainda me restam para essa sustentação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Luiz Ricardo. Passando a palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer já firmado nos autos. Obrigada. Então, pela ordem, com a palavra a ilustre relatora, desembargadora Ângela Tereza Chaves. Muito obrigada, senhora presidente. Saúde, doutor Luiz Ricardo Rodrigues Imparato, por sua sustentação oral. Vossa Excelência sabe que aqui no tribunal nós temos sempre revisado dosimetria de pena, mesmo quando ela não é objeto de um pedido expresso no recurso, porque nós temos entendido que se trata de matéria de ordem pública e o recurso de apelação deve também verificar a questão do acerto do cálculo penalógico. Neste caso, é sabido de todos que o magistrado ele dispõe de uma discricionariedade ao fazer essa calibragem da pena, desde que o faça fundamentadamente, obviamente. Nesse seu recurso, doutor, nós revisamos, nós reprocedemos ao cálculo e fomos analisar as razões do seu recurso. Não encontramos o bis in idem que Sua Excelência apontou quanto ao desvalor das consequências e na escolha da fração mínima da tentativa. Vossa Excelência disse, o recorrente, ele optou por parar no iter criminis. Obviamente, ele optou por parar, senão ele estaria sendo condenado por um homicídio consumado, e não tentado. Entretanto, o iter criminis, a nosso sentir, ele foi muito percorrido. Então, eu vou pedir licença aqui para ler apenas as razões de decidir, que já ficam bem explicitadas as motivações da minha minuta de voto. A valoração negativa das consequências do delito é válida, pois está baseada em elementos concretos dos autos que indicam a gravidade dos efeitos produzidos na vítima, múltiplas lesões em órgãos vitais, necessidade de cirurgias, longa internação hospitalar e uso de cadeira de rodas por aproximadamente 6 meses. Tais circunstâncias extrapolam aquelas ordinariamente previstas no tipo penal e justificam o desvalor atribuído ao vetor das consequências. A fração mínima de 1/3 aplicada à causa de diminuição pela tentativa é adequada, tendo em vista a elevada proximidade da consumação do homicídio, demonstrada pelas lesões em regiões vitais, intestino delgado, fígado, pâncreas e estômago, que somente não resultaram na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do réu, notadamente a pronta intervenção médica. O iter criminis avançado justifica a aplicação da fração mínima conforme entendimento reiterado pelo STJ, um agravo regimental no HC que eu cito. Não há bis in idem na valoração negativa das consequências do crime e da escolha da fração mínima pela tentativa, pois tratam-se de fundamentos distintos. O primeiro diz respeito aos efeitos do crime na esfera da vítima. O segundo refere-se ao grau de execução do crime e à proximidade de sua consumação. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no fechado, considerando a quantidade de pena. Recurso de apelação conhecido e desprovida como voto, excelências.
Obrigada, desembargadora Ângela. Por vossa desembargadora Ângela. Acompanho a relatora, senhora presidente. Da mesma forma, eu também acompanho. Portanto, o resultado, por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Agradecemos, doutor Luiz Ricardo Rodrigues Imparato. Boa tarde. Pela ordem, excelência. Perdão. Posso só fazer um registro, excelência? Sou eu, doutor Luiz. Doutor Luiz, pela ordem, excelência. Só gostaria de fazer um registro também. Acompanhei aqui, foi uma grata surpresa participar do julgamento neste egrégio Tribunal do Ceará. Debutei hoje aqui, ao longo da minha militância de 35 anos. Confesso a vossas excelências. Confesso, eu sou de São Paulo, capital. Mas já militei por todo o Brasil, os 23 estados, faltava aí, os 22, faltava aí. E confesso para a senhora que o mundo virtual nos trouxe algumas benesses como advogado. Sai para tomar um café, toma uma água, mas eu fiquei bem encantado com a grandeza do material jurídico produzido aqui hoje, inclusive por vossas excelências, e pela qualidade técnica até dos advogados que me precederam, fazendo um ambiente agradável que me fez ficar até o final como última sustentação, e fico com a leveza no espírito que a justiça foi feita e de que esse é um ambiente de um trabalho muito leve, apesar da importância institucional do tribunal, vocês, as vossas excelências, traduzem efetivamente o que a gente espera da boa justiça e da democracia no Brasil. E eu agradeço por me conceder essa oportunidade, espero que em breve nos vejamos novamente. Ok? Fica registrado. Obrigado, seja muito bem-vindo, doutor Luiz. Muito obrigado, minha excelência. Agradecemos as palavras e é uma honra receber, viu? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Faremos agora um anúncio do processo onde foi renunciada a sustentação oral, né? Nós não fizemos, que foi a apelação crime número 77 da pauta número 10, a desembargadora Ângela, apelada Brenda Kese e advogado doutor Francisco Edson. A decisão foi por unanimidade, recurso conhecido e desprovido dos termos do voto da eminente relatora. Por último, temos um processo onde falta o voto da desembargadora Vângela, que eu posso até supor por que é. Senhora presidente, é conhecida a minha posição, acho que eu fiz a declaração de voto, né? É só no sentido de que eu entendo que, para a caracterização do crime de receptação de uma arma, de um revólver, precisa que o Ministério Público prove a origem ilícita. Então, eu acho que é dispensável a leitura da declaração de voto. Eu sou voto vencido e me conformo com isso, sem nenhum problema. Eu não havia visto na declaração de voto, mas confesso que quando eu vi o processo, pesquisei, agora eu fui olhar, não, já sei exatamente do que se trata. E é assim nós nos respeitamos, nós temos opiniões divergentes, e é assim que funciona uma Câmara, né? Senão não precisaríamos de 3 julgadores. Então, declaro, por maioria, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora, que foi o processo número 94 da pauta número 10. Mais alguma coisa, alguma indagação? Senhora presidente, eu queria pedir um voto, não meu, mas do colegiado, inclusive do Ministério, com a participação do Ministério Público e da Defensoria, o voto de pesar pelo falecimento da doutora Rosa Mendonça, pelo falecimento do marido dela. Né? Então, esse não seria um voto exclusivamente meu, mas de todos nós, né, da 4ª Câmara Criminal. Nós agradecemos a lembrança e também eu vou fazer aqui também um pedido para a gente enviar protesto de consideração e parabéns para o desembargador Henrique, que está assumindo agora a função criminal. É verdade. E também um para o desembargador Mário, né? Agradecendo, né? Agradecendo parabenizando todo o trabalho feito até hoje, né? E a condução de forma sem retoque,
Podemos, né, agradecendo a todos hoje presentes nesta tarde, quase noite, agradecendo a Força Policial, e gostaria de saber o nome, seu Cabo Andresa, muito obrigada, viu? Sua disposição. Hoje, na nossa tarde, nós julgamos 137 processos. E aqui, Quantos? 137. E aqui eu me despeço, né? Nós nos veremos de novo ao final do mês de outubro. Ah, Se vai Deus nas assim férias, permitir. Isso. E aqui, já adianto que ficará aqui conosco, né, me substituindo. Eu espero que ela não pregue aqui no meu lugar, porque eu já vi que ela é muito querida. Estou brincando. Eu quero muito que ela pregue e seja sempre aqui a nossa substituta, porque é uma pessoa, uma profissional, assim, fantástica, né? Sem, a gente não precisa nem dizer quais são os predicados e quais são as qualidades da doutora Jacinta Inamar, né? Então, na próxima sessão, os senhores estarão com ela. Muito obrigada, doutor Derval, muito obrigada pela presença. Doutor Pedro Casimiro, mais uma vez, muito obrigada. Até a Obrigado, próxima. doutor. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Mais alguma? Obrigado. Então, Boa tarde a todos. boa Boa tarde. tarde. Boa Obrigada. tarde. Encerrar a gravação. Então, nas tuas férias, tu estás indicando a Jacinta, né?